Olá, amada igreja, boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos mais uma vez reunidos aqui, no nosso caso a Bel, Dani, né, estamos aqui, a Marinalva passou agora há pouco por aqui também, mas estamos, ainda que distância, estamos reunidos também como igreja, que você possa parar um pouco nesse momento e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que isso vai ser bênção para a sua vida, como já está sendo para a minha vida também. Temos vivido tempos difíceis, tempos delicados, e é de suma importância que nós possamos estar atentos à direção e à voz do Senhor. Em todo momento, em toda circunstância, e principalmente nas circunstâncias mais especiais, na dispensação dos tempos, Deus ele levantou os seus profetas, ele levantou os seus servos para que o seu povo fosse cuidado. E hoje ele tem a sua igreja debaixo dos teus domínios, do seu controle, e é o que Deus tem feito conosco, eu creio, nesses dias. Nós vamos orar nesse instante e logo nós iremos compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Deus, por estar aqui na tua casa. Obrigado, Deus, por ter o privilégio de te adorar aqui, Senhor, nesse local, e mesmo com essa possibilidade, Senhor, ó Deus, virtual, da internet, de também estar ligado com o teu povo e poder também transmitir nesse momento a palavra do Senhor, Deus. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor possa estar visitando primeiramente cada família, cada lar, Senhor, cada um que tiver acesso, Senhor, a este culto, a este momento que nós estamos aqui, para que a sua vontade esteja estabelecida no coração e na mente de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós também abençoamos neste dia de hoje, Senhor, ó Deus, toda a autoridade constituída, desde a cidade de Hortolândia, passando em todo o estado de São Paulo, em todos os estados brasileiros e na nação brasileira, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos, Deus, faça a tua vontade, Senhor, na vida das nossas autoridades, e usa todos, Senhor, ou aqueles a quem o Senhor escolher de uma forma específica para a realização da tua vontade. Senhor, no dia de hoje nós também pedimos ao Senhor que abençoe as famílias nessa nação. As famílias, Senhor, que principalmente aqueles que creem e têm suplicado ao Senhor, para que haja uma intervenção do céu, Senhor, sobre essa terra, sobre essa nação. Que o Senhor possa olhar para o clamor, para a súplica de todos aqueles que creem no Senhor, Pai, e abençoe as famílias. Abençoe os princípios que o Senhor mesmo nos deu, Senhor, para que eles sejam, ó Deus, intocáveis, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os homens, abençoe as mulheres, abençoe os nossos filhos. Proteja e livra os nossos filhos. Abençoe essa geração, para que haja um escape para essa geração, Deus, para que eles sejam libertos, para que eles sejam sarados, para que eles sejam livres de todo mal, Senhor, para que haja sempre um caminho a seguir, ó Deus, haja sempre uma palavra de revelação, e traz esse entendimento no coração e mente dos nossos filhos, Pai. E assim eu abençoo toda a autoridade constituída, para que eles sejam alvos do Senhor. Abençoe de uma forma especial neste dia, Senhor, a Suprema Corte, Senhor, desta nação, os 11 ministros que compreendem essa Suprema Corte, Deus. Senhor, visita o coração de cada um deles, desfaça as obras do inferno na vida dessas pessoas, e Senhor, estabeleça os teus planos de vida e de paz e de prosperidade, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Realiza uma intervenção dos céus na nação brasileira. Nós clamamos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Também peço desde já, nesse instante, que irei, Senhor, ministrar a tua palavra, pois eu creio, ela é a tua palavra. Eu quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Por isso, prepara cada coração que ouvir essa palavra, Deus. Que ela se torne rema, que ela se torne, Senhor, eficaz, verdade na vida de todo ouvinte, de todo aquele que ouvir essa palavra. E que o Senhor possa, Senhor, realizar em nossas vidas, em nossas famílias, o teu governo, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Louvado seja Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Profeta Jeremias, capítulo 31, nós vamos ler este texto do versículo 1 até o versículo 13.
Jeremias 31, do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos ler esse texto, essa porção da palavra do Senhor especial aqui contida através do profeta Jeremias. Jeremias que foi levantado para trazer uma exortação para o povo de Deus, para Judá, em Jerusalém. E ele aceita o chamado do Senhor, e ele vem falando a este povo que também não ouve a voz do Senhor, povo que ainda tem o coração endurecido, não é? E ele vem trazendo revelações acerca de coisas que iriam acontecer, como também ele também revela alguns consolos do Senhor, e vai desenrolando isso. Jeremias também muitas vezes se lamenta por ver, por se decepcionar com a falta de obediência desse povo, mas o fato é que as coisas, elas concluem-se, elas, como toda a palavra do Senhor, ela é verdadeira, e ela acontece nesse povo. E agora aqui no capítulo 31, ele vai falar sobre a restauração de Israel, a restauração de Judá. E ele vai pronunciar isso também de uma forma reveladora, profética a este povo. E é sobre isso que eu quero me atender, embora eu te dei um pano de fundo aqui sobre o que Jeremias ele está profetizando. Eu quero me atentar a essa revelação sobre a restauração. E já te adiantar um tema daquilo que eu gostaria de falar essa noite para a sua vida, para o seu coração. Deus é especialista em transformar a tristeza em alegria. Eu vou repetir, Deus é especialista em transformar a tristeza em alegria. Ele é eficaz nisso. Ele é eficaz nisso, e eu gostaria de chamar a tua atenção neste texto e trazer de uma forma prática para a tua vida. Por isso vamos ler Jeremias capítulo 31, versículo 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor através do profeta: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo de Israel, que escapou da espada, encontrou favor no deserto, quando buscava descanso. Numa terra distante, o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. Com amor eterno te amei, com fidelidade te atraí. 4. Eu te reconstruirei e serás reconstruída, ó Virgem de Israel. De novo serás adornada, e com teus tamborins sairás dançando com os que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os que as plantarem colherão os frutos. Pois haverá um dia em que os vigias gritarão nos montes de Efraim: levantai-vos, ó, e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Pois assim diz o Senhor: cantai a respeito de Jacó com alegria, e exultai por causa da principal das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: ó Senhor, salva o teu povo, o remanescente de Israel. Eu os trarei da terra do norte e os reunirei das extremidades da terra. Juntamente com eles estarão os cegos e aleijados, as mulheres, as grávidas e as que estiverem para dar à luz. Uma grande multidão retornará. Virão com choro, mas eu os guiarei com consolações, e os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim e o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-as nas longínquas terras costeiras. Aquele que dispersou Israel o reunirá e cuidará dele, como o pastor faz com o seu rebanho.
pois o Senhor resgatou Jacó e livrou da mão do que era mais forte. Então, diz o Senhor, preste atenção no versículo 12 e 13. Virão e cantarão de júbilo nos lugares altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria por causa da bondade do Senhor. O trigo, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros serão como um jardim regado e nunca mais sofrerão. Então as moças dançarão alegres, os jovens e os velhos se regozijarão. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. E lhes darei alegria em lugar de tristeza. Existe um especialista, alguém que é capaz de transformar o choro, a dor, a tristeza em alegria. Deus é esse especialista. Eu digo que Ele é especialista e eficaz nisso, porque há coisas, há situações que podem nos gerar um momento, uma situação, uma circunstância momentânea de alegria. A vida é assim, nós não podemos esquecer disso, não podemos encobrir essa verdade. Há muita alegria fora dos caminhos do Senhor. Se não for assim, não haveria tantas pessoas pecando, nós não seríamos tão suscetíveis ao pecado. Porque o pecado, ele não é um fardo em si, no momento em que se está praticando. Todo pecado, ele em si, ou a maior parte do pecado, ele no seu momento, ele produz alegria, ele produz gozo, ele produz prazer. Isso é um fato. É difícil, às vezes, nós nos depararmos e nós concordarmos com isso, mas isso é um fato. Aquele que peca, ele é atraído por algum prazer, por alguma situação de prazer. E às vezes ele afronta a vontade do Senhor, mas ele se entrega ao seu bel prazer. Não é? Isso gera para que todo aquele que vive nesse estado, um momento de alegria, talvez um momento de gozo, uma circunstância. Mas nós sabemos, isso é um fato. Até mesmo um descrente há de concordar acerca disso, de que isso é passageiro, é um momento. Agora, a alegria que o Senhor tem proposta para nós, ela é uma alegria eterna. Claro, há uma condição, não é uma condição de troca, porque Deus, Ele é Deus e Ele não faz troca com ninguém. Quem pode compreender a mente do Senhor? Em Romanos capítulo 11, o Senhor fala sobre isso. A palavra de Deus em Romanos capítulo 11, versículo 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja a glória eternamente e amém. Então Deus é Deus e ponto final. Deus, ele decide o que quiser decidir e ele tem toda a autoridade para fazer. Deus é Deus e nós somos apenas súditos, somos necessitados, eu ia dizer merecedores, mas não somos merecedores de nada, nós somos necessitados das suas misericórdias, da graça do Senhor. Então, mas Deus ainda assim, como diz aqui o profeta Jeremias, pelo amor do Senhor, porque Ele amou, pelo amor, Ele traz livramento, Ele traz restauração ao seu povo. É por amor, Deus nos ama, Deus ama o seu povo, Deus escolheu um povo para si. Dentre as nações, a preferida do Senhor, há um Israel de Deus, há um Israel do Senhor. E Ele assim nos amou, de tal maneira, que através do seu Filho Jesus Cristo, Ele trouxe, Ele enxertou a essa videira, a esse povo, todos quantos creem. Então é vontade, é mistério de Deus, fazer do seu povo, tirar o seu povo de uma condição perpétua de tristeza, para levar a uma condição perpétua também de alegria, de gozo e de prazer. O Senhor, Ele deseja fazer isso, como o salmista, no Salmo 126, diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha.
Há uma canção que fala, que canta essa palavra do Senhor. Então nossa boca se encheu de riso, e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor faz grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura os nossos cativos, assim como renova as correntes do Neguebe. O Senhor, os que semeiam em lágrimas, colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, de alegria. Há uma canção sobre isso. Assim se enche de alegria, uma alegria perpétua, todo aquele que é restaurado pelo Senhor. O Senhor, Ele é especialista em transformar a tristeza em alegria. E Ele quer fazer isso comigo, Ele quer fazer isso com você. Agora, por que esse povo levou tantos anos para experimentar essa alegria? Porque esse período relatado, profetizado por Jeremias, ele precisou passar por tanto tempo para que as pessoas pudessem experimentar de fato um gozo, uma alegria que o Senhor proporciona? Foi pela falta, porque Deus naquele momento não queria fazê-lo? Não, de fato não, porque Deus a todo instante, a vontade do Senhor para nós é que estejamos debaixo do seu propósito, e os propósitos do Senhor são propósitos de paz, de alegria, de vida abundante na sua presença. No entanto, é necessário um processo, e às vezes, assim como aquele povo, por não compreender a vontade do Senhor, por não dar crédito à vontade do Senhor, eles não experimentaram, ou sofreram, ou levaram muito tempo para experimentar uma verdadeira alegria. Então, o que falta? Qual é a condição? Deus está disposto, Deus sempre está disposto a transformar a nossa tristeza em alegria. O que precisamos não é uma troca com Deus, mas o que precisamos é entrar em koinonia, entrar em unidade com a vontade do Senhor para a nossa vida. A nossa vida diante de Deus, ela não é como um jogo de auditório, onde você tem várias opções. Existe somente duas opções, e dessas duas, somente uma é certa: fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. E o desafio para nós é compreender essa vontade. E uma primeira atitude, uma primeira postura para compreender a vontade do Senhor é crer, é ter fé, é exercitar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, como diz a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira postura, mediante essa caminhada de experimentar a transformação, o mover de Deus em nos tirar do estado de tristeza para a alegria, é você acreditar que Deus é poderoso para fazer. Por isso a igreja não desanima, a igreja não se prostra, a igreja se levanta. Foi assim todo o tempo, foi assim toda a história, e não será diferente agora, no momento que nós vivemos, na dispensação deste tempo para a sua igreja. Nós temos que nos posicionar em fé. Foi pela fé que Abraão conquistou o que conquistou. Foi crendo em Deus, foi crendo a Deus de uma tal forma que Jacó, ele sai de um estado de uma naturalidade humana que ele vivia, de um Jacó trapaceiro, de um Jacó sempre enrolando, sempre tentando levar Deus com a barriga, mas pela fé, crendo de fato que Deus era poderoso para mudar a sua história, que ele então tem a sua vida transformada. Porque você pega a vida de Jacó, não é todo tempo um adorador ísmo, um adorador digno de exemplo, não. Ele tem uma história até que o ponto que ele se depara num relacionamento com Deus, que ele empenha primeiramente a fé, ele acredita também. É pela fé. É pela fé que Golias se levanta, Golias está lá assolando o povo, 40 dias ali questionando, 40 dias afrontando aquele povo, e de repente se levanta Davi, porque crê em Deus, porque confia em Deus, o menor dos menores. Insignificante, com sua arma insignificante, ele derrota Golias.
Ele age. Então, naquele momento, aquilo que era tristeza, que era afronta, um povo sofrido, ele passa a se tornar um povo que se alegra diante do Senhor, porque alguém se posicionou em fé. A primeira atitude para vivermos essa especialidade de Deus, de transformar a tristeza em alegria, é nós executarmos a fé no Senhor. Lembrando, Deus não é um Deus de troca. Deus não é um mercado, Deus não é uma conveniência, que você vai lá com a sua bel vontade e pega o que lhe apraz e pronto, final, e fica justo diante de Deus. Não, lembramos de uma coisa, nós não somos justos, não há justiça em nós. A justiça exercida no Filho de Deus, no povo de Deus, é aquela justiça que é proveniente do Senhor em nossas vidas. Quer dizer, ela primeiro nos transforma, ela nos convence, ela nos leva a um arrependimento verdadeiro, e assim ela produz frutos de justiça em nós. A verdadeira justiça, no verdadeiro povo de Deus, ela é proveniente de uma ação de Deus. Percebe como tudo provém do Senhor? Assim também, se nós buscamos não uma alegria momentânea, se nós buscamos não apenas um egoísmo, um prazer para o nosso rodízio, para o nosso círculo, para a nossa zona de conforto, mas se nós buscamos de fato uma vida na presença do Senhor, uma família no altar de Deus, consequentemente, um ajuntamento de um povo, uma igreja no altar do Senhor, nós precisamos nos atentar para a verdade e termos atitudes de fé, atitudes que fizeram, como nós temos relatado na palavra do Senhor, muitos homens e mulheres a saírem de uma condição de tristeza, de dor, de sofrimento, numa condição de perpétua alegria e gozo. Veja bem, observe os apóstolos, observe bem os apóstolos. Percebe que eu quero tocar em outro ponto com você, dando o exemplo dos apóstolos. A alegria também, o sair da tristeza para a alegria, ela não está relacionada a uma condição. Porque às vezes nós fitamos os nossos olhos numa condição de vida. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem uma condição de vida que está me deixando triste. Vou dar um exemplo bobo, uma coisa menos de significância. Perdi um emprego. É significante porque é o fruto, é o meu trabalho. Porém, existem coisas muito mais profundas. Mas percebe isso, eu perdi um emprego. E aí eu fico triste porque perdi o emprego, perdi minha fonte de renda. Eu fico triste, deprimido, sofro, abatido, desanimado. E às vezes eu só acho que a minha alegria só vai voltar quando eu tiver um emprego novamente. Isso é um entendimento errado de nós como povo de Deus, acerca do que Deus pode produzir em nós. A alegria que Deus quer produzir, a alegria, lembre-se, a alegria perpétua, não uma alegria momentânea. Ela não está intrinsecamente relacionada à circunstância. A circunstância, ela provém de Deus. Porque às vezes nós estamos presos a uma circunstância, ainda no exemplo do emprego. Eu estou focado, que eu só penso que eu vou ter alegria se eu arrumar um outro emprego. E de repente Deus tem até um emprego guardado. Mas às vezes aquela perca de emprego é só para Deus me chamar a atenção, porque Ele quer cuidar de algo mais profundo, que é o meu coração. Então a alegria não virá com a volta de um novo emprego. A alegria virá quando o conserto no meu coração ocorrer. E isso pode ocorrer ainda eu estando desempregado, pegando esse exemplo. E nisso que eu gostaria de dar o exemplo dos apóstolos, a maioria deles, se não todos eles. Eles tinham alegria em meio ao sofrimento. Observe um paradoxo, uma circunstância de dor, mas uma postura de alegria. Porque eles encontraram essa restauração do Senhor nas suas vidas. Então está lá o apóstolo Paulo preso e ele está jubilando na prisão, ele está cantando. Está lá o apóstolo Paulo, ele levou uma surra o dia inteiro, mas ele jubila diante de Deus, ele está feliz diante de Deus, porque ele está sofrendo por causa do Senhor, pelo amor que ele tem no Senhor. Quando uma igreja compreende isso, e ela entende isso, ela vê essa verdade, essa igreja ela passa por um processo de transformação. Então aquela tristeza que muitas vezes escraviza uma pessoa, escraviza uma igreja, não tem mais autoridade e poder sobre ela, porque é desvendado, a mentira é posta para fora e a verdade é anunciada na vida daquele que crê. Então primeiro, o ato de fé, a pessoa crê no Senhor. Segundo ato, ela não se firma nas circunstâncias, mas ela olha única e exclusivamente para Deus, e no sentido, no objetivo de descobrir a sua vontade. E aí, então Deus opera, como operou na vida dos apóstolos, sofrendo, açoitado, humilhado, chicoteado, dolorido,
mas eles jubilavam e se alegravam de fato, na presença do Senhor. Tiago diz em sua carta: tendes por motivo de alegria o passardes por provas e tentações. Tende por motivo de alegria, porque é a oportunidade, diz Tiago, é a oportunidade de você ser aprovado na sua fé. Na sua fé. Então Deus não está preso a uma condição. Deus não faz troca, mas sempre volta. Ele quer cuidar do meu e do seu coração. É a intenção de Deus operar em nossas vidas. Operar em nossas vidas alegria e não tristeza. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus também não está preso ao tempo. Às vezes nós pensamos que porque choramos diante de Deus, porque fomos lá e nos prostramos, nos quebrantamos, derramamos a nossa lágrima diante do Senhor, Deus tem a obrigação, assim como o sol se levanta, e trazer uma alegria para nós. Lembre-se do texto que eu li em Romanos capítulo 11. Deus, Ele é Deus. Quem pode sondar? Quem pode esquadrinhar os pensamentos do Senhor? Ninguém. Deus não tem esse compromisso, Ele não tem essa obrigação. Porque às vezes o processo da restauração da tristeza para a alegria, ela precisa e necessita de tempo. Então, essa palavra, o choro pode durar uma noite. A noite para você pode ser de repente 10 dias. A noite para você pode ser 1 ano. Ou a noite para você e para mim pode ser alguns anos. Mas o que importa é que o nosso coração, ele se desprenda de tudo aquilo que nos escraviza, da visão das circunstâncias, e possamos, pela fé, termos um coração, uma visão, uma mente no Senhor. A ponto de que Ele possa produzir em nossas vidas a sua restauração. A alegria verdadeira. Alguns textos, eles nos remetem a isso. Isaías, ele fala muito sobre isso, sobre a alegria do Senhor. Muitos salmistas mostram, nos testifica sobre essa alegria, a alegria que o Senhor promove sobre as nossas vidas. Miriam, ela dançou de alegria, porque o Senhor trouxe eles a uma condição, o Senhor trouxe eles ao livramento, à liberdade, e ela jubila de alegria. Mas às vezes, querido, as circunstâncias, elas dizem diferente daquilo que nós esperávamos, porque Deus está tratando. Davi, ele chorou, ele se vestiu, ele quebrantou, fez a coisa certa diante de Deus, quando seu filho estava prestes a morrer. E ele se colocou de panos de sacos e se vestiu de cinzas. Mas Deus disse que não adiantava, que aquela criança iria ser recolhida. Então, quando a criança é morta e Davi enterra o seu filho, ele se veste das suas vestes reais novamente. Só que agora uma coisa aconteceu. Apesar da consequência, apesar de uma criança morrer, apesar das consequências, da circunstância, preste atenção, a circunstância não mudou. A circunstância ali foi um fato do afastamento de Davi diante de Deus, dos erros de Davi diante de Deus. E Davi não percebia, mas ele estava triste, porque ele estava longe do Senhor. Quando seus olhos foram abertos e ele viu o buraco que ele tinha se metido, ele entristeceu ainda mais e chorou e pranteou diante de Deus. Atitude correta, ele teve fé, porque ele confiava no Senhor. Mas essas circunstâncias não mudaram. E ele compreendendo que essas circunstâncias não iam mudar. E a vontade dele era que mudasse a circunstância. A vontade dele era que o filho não morresse. Mas aprove o Senhor levar aquela criança. Mas, no entanto, passado por isso, novamente recuperado com as suas vestes reais, Davi tem o seu coração transformado. E ele volta a jubilar ao Senhor. Ele volta a servir a Deus como é a vontade do Pai. E viver na presença do Senhor em plena alegria. Então a mensagem de Deus para nós nessa noite é que Ele é especialista em transformar a nossa tristeza em alegria. Mas esse processo, ele sempre tem o propósito de nos fazer crescer, de nos fazer amadurecer. A palavra de Deus fala acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, que até mesmo Ele aprendeu obediência com o que sofreu. Jesus sofreu, de fato Ele sofreu. Em carne Ele sofreu, era necessário.
Ele sofreu. Ele sofria até mesmo vendo a dor das outras pessoas. Foi assim que ele chorou diante do túmulo de Lázaro, vendo o sofrimento de toda aquela família. Ele, diz a palavra do Senhor, e Jesus chorou. Jesus chora. Jesus sofreu. Não, em hipótese alguma, chorar, sofrer, não quer dizer pecar. Então o sofrimento às vezes ele é até necessário, mas a propósito do Senhor não é nos manter em sofrimento, mas é que o sofrimento então seja uma ponte para o grande propósito dele. E o grande propósito do Senhor é nos colocar numa condição de alegria, de paz e de prosperidade. E eu te pergunto nessa noite, estou caminhando para o final, estou caminhando em orar pela minha vida, pela sua vida. Você crê nessas coisas? Você de fato crê? Porque a nossa fé, ela está intrinsecamente relacionada com as nossas atitudes. Se eu creio, eu ajo. Se eu creio, eu me posiciono. Se eu creio, eu me levanto. Nós estamos vivendo um tempo que não temos total compreensão. Eu falo com toda a humildade. Eu não tenho a total compreensão das coisas que estão acontecendo. Mas pense uma coisa, há uma nação preferida de Deus, ela se chama Israel. Quero te lembrar, mesmo eu e você não sendo judeu, o Senhor nos enxertou. Pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nós fomos feito Israel de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ninguém toca na sua igreja. A palavra de Deus nos assegura, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que eu posso observar acerca deste tempo, e isso não é de agora, não é por conta dessa pandemia, não. Já tem alguns anos desenrolado isso. Estamos vivendo mais um ciclo, como já aconteceu muitas vezes na história, mas estamos vivendo mais um ciclo. Se iniciou uma grande perseguição contra a igreja. Dessa vez, de acordo com as ferramentas da era presente, é uma perseguição até mesmo com o uso da tecnologia, com o uso da inteligência artificial, com o uso de todos os recursos que este mundo pode oferecer, e nesse mundo jaz o maligno. Perceba, tome cuidado, porque às vezes nós estamos envolvidos em coisas que não pertencem a Deus, elas estão numa forma permissiva da vontade de Deus nas mãos do maligno, e nós vivemos esse tempo de perseguição. Mas todas as vezes que a igreja foi perseguida, ela se tornou mais forte. Você pode desprezar esse fato histórico, mas o seu desprezo não vai mudar esse fato, essa verdade. Só que quem foi fortalecido? Quem foi aquele que saiu de uma condição de tristeza e vai para uma condição de alegria nessa ação do Senhor? Foram todos aqueles que começaram por uma atitude, crendo. Que não olharam as circunstâncias, mas se debruçaram diante de Deus, permitindo a correção do Senhor, a começar do coração e da mente. E se cumpre de tempo em tempo essa palavra: ninguém toca na igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que se levantam para afrontar a sua igreja, e às vezes nós nos limitamos, olha só como nós olhamos as condições, como nós ainda estamos presos nas condições. E eu quero que essa noite essa palavra da verdade tome conta do seu coração. Deus é especialista em transformar a tristeza em alegria, mas não se apegue às condições. Não se apegue, olha, às vezes você está cercado, você está preso ainda ao conforto de vida que você vive. Se desprenda de tudo aquilo. Vou usar as palavras do irmão Lázaro, que recentemente foi recolhido para a glória. Uma frase que ele dizia: carregue na sua mão direita a bênção e carregue na sua mão esquerda uma lata de lixo, porque quando a trombeta soar, que você pegue toda a bênção dessa terra e jogue na lata de lixo e vá para a glória diante do Senhor. A todo instante nós temos a oportunidade disso, de nos deixarmos as circunstâncias desta vida, as atrações dessa vida, para mergulharmos numa vida de profunda fé.
E a fé, não adianta nós repetirmos palavras bonitinhas, postarmos nas nossas redes sociais, aquelas postzinhos, mensaginhas, videozinhos. Isso não vai mexer, abalar o coração de Deus. O que mexe o coração de Deus é quando há um coração reto, que vem diante dele quebrantado, verdadeiro, sincero, se humilha diante dele e busca a sua vontade, independente dos tempos e das circunstâncias. Então vivemos um tempo como este, onde a igreja é perseguida. Sutilmente, muitas coisas que você acha comum, política, mas não, são ferramentas que está cercando o fecho contra o povo de Deus, mas nós estamos assegurados de uma verdade: ninguém toca na noiva do Senhor, e aqueles que se levantam contra a noiva do Senhor, eles serão punidos pela justiça do alto. Por isso nós temos que convicção, assim como Davi, o pequenininho, se levantar em fé e bradar em vitória, nos posicionarmos diante de toda uma sociedade, diante do mundo, diante daqueles que estão ao nosso redor, e dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Não se dobrar à tristeza, não se dobrar aquele sentimento, aquela sensação de vazio. Não, nós somos cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo. Ele nos ama, por amor, Deus restaurou, reconciliou Judá, reconciliou Israel, redimiu. Ele mesmo foi o redentor do seu povo. E Jesus Cristo é o nosso redentor. E o nosso redentor vive para a glória do Deus Pai. Eu me entristeço, porque eu tenho que falar hoje com vocês através desse meio de comunicação da internet. Ao mesmo tempo que eu agradeço, porque diz a palavra do Senhor, em tudo dai graças, e hoje é essa ferramenta. Mas entenda uma coisa que eu venho falando há mais de um ano. Uma igreja, a minha casa, o meu lar lá em casa não é a igreja. Lá é uma família sacerdotal. O Senhor me colocou, o Senhor instituiu a família, me colocou como um sacerdote naquela família. Ele é o meu cabeça, eu sou o cabeça daquele lar. E tenho buscado o Senhor para governar aquele lar segundo a vontade do Senhor. Minha esposa é edificadora, meus filhos são um fruto, são as bênçãos que estão ao redor da nossa mesa. Mas a igreja se dá quando essa família sacerdotal se junta com a sua família sacerdotal, com outra família sacerdotal, e não importa o lugar, mas quando ambos saem dos seus endereços e há um ajuntamento para a glória do Deus vivo, ali o Senhor ordena as bênçãos. Que bênçãos? Bênçãos tais que só são derramadas para o ajuntamento do povo de Deus. Bênçãos que transformam a tristeza em alegria. Então eu não me conformo e me entristecerei com a condição imposta por uma sociedade, que jamais é imposta pelo Senhor. Então não se conforme com a tristeza. Não se conforme com uma condição. Entenda, o meu Deus e o seu Deus é especialista para transformar a tristeza, o vazio, em alegria, encher de alegria, que possamos cantar de alegria. Então nesta noite, tenha uma atitude de fé, se posicione, se levante, dobre o seu joelho, faça alguma coisa diante de Deus, aí na sua casa, e se posicione diante de Deus, não se deixe levar por nenhuma circunstância. Tenha a ousadia mesma que teve Davi. Levante-se, proclame, propague essa verdade diante do espelho, diante da sua família, diante da igreja, diante de uma sociedade, e viva esse mover, essa movimentação do Senhor, que irá nos tirar de um período momentâneo de tristeza, para nos colocar numa condição perpétua de alegria e de paz. Amada igreja, que essa palavra seja rema, seja verdade na sua vida, é o meu desejo. Por isso eu quero orar nesse instante, eu quero orar e abençoar a sua vida. Eu espero que você receba essa palavra com fé e que essa fé possa proporcionar um grande livramento no seu coração, em toda a sua família. Oremos ao Senhor, amém? Me permita orar, se você puder. Se for oportuno, porque como é difícil, está vendo? No lar, às vezes nós nos distraímos facilmente, mas se você puder parar agora e orar juntos, possamos fazer isso, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, ó Deus, Deus da glória, eu me aquieto diante do teu altar.
Eu me aquieto porque, Senhor, porque eu encontro no Senhor consolo e direção para a minha vida. Então, Deus, eu fecho os meus ouvidos, eu tapo os meus olhos para setas e tudo aquilo que não provém do Senhor, mas eu abro o meu coração e o meu entendimento para que a Tua verdade, Senhor, ela possa penetrar, Senhor, juntas e medulas, para que ela possa penetrar em minha alma e ocasionar em mim, Senhor, ó Deus, uma movimentação espiritual a ponto de me levar a ter postura de fé e confiar nas grandezas e nas belezas do Senhor, Pai. Deus, é assim como oro por mim, eu oro por cada um, cada irmão, cada família dessa igreja, Senhor, que está tendo acesso, que está crendo, recebendo essa palavra, que o Senhor possa vir, Senhor, ó Deus, Pai, assim como o Senhor veio, Deus, redimindo este povo, ó Deus, trazendo os cativos do cativeiro e trazendo, Senhor, o povo a festejar, a dançar na sua presença, Senhor, assim também nos leva, Senhor, a uma condição, nos livra, Senhor, ó Deus, Pai, ó Deus, de toda essa pressão, de todas as ciladas que estão sendo colocadas ao nosso caminho, Deus. E de uma forma especial, Senhor, livrando os nossos filhos, porque há uma intenção maligna acerca dessa geração, Senhor, mas nenhum há de se perder, nenhum há de ficar para trás. Essa geração será blindada pela ação e pela unção do Teu Espírito Santo. Por isso eu oro e abençoo a toda a igreja do Senhor, Pai, que nesse instante, Deus, todos aqueles que me ouvem, todos aqueles que ouvem essa palavra, estão dando crédito a ela, que recebam dessa unção, que recebam desse livramento, mas que o Senhor também traga, Senhor, entendimento, a mente e o coração de cada um dos Teus filhos, Pai, a pontos de levá-los, Senhor, a uma condição mais sublime, a uma condição onde a Tua voz ressoa, clara e límpida e pura, alvo como a neve, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Conduza-nos, Senhor, porque precisamos da Tua condução, precisamos da movimentação do Teu Espírito Santo. Eu me rendo diante de Ti e eu peço, Senhor, vem conduzir a minha vida, a minha família, a minha igreja, a igreja do Senhor, ó Deus, a igreja que eu faço parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Deus é especialista, ninguém é como Ele, capaz de te tirar dessa condição de tristeza e te colocar numa condição de alegria e de paz. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça manifestada por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que a comunhão e as ricas consolações do doce e santo Espírito de Deus esteja nesse instante com você, com o seu lar, com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde quer que ela esteja, aqui em Hortolândia, no estado de São Paulo, no Brasil e em cada canto deste mundo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero agora, no término disso, dar só não é nem um recado, mas é uma motivação a toda a igreja, que possamos cumprir a palavra do Senhor, edificando uns aos outros. Deixa eu te falar uma coisa. Há uma sensibilidade, há uma percepção que somente a ovelha tem da ovelha. Nem mesmo o pastor, ele às vezes tem essa percepção. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem uma sensibilidade acerca de alguma família, de algum irmão, e você observa alguém necessitado de algo. E aí eu me refiro a algo material, ou espiritual, algo específico. E eu quero me colocar mais uma vez, me procure os seus pastores, tá certo? Vamos abençoar essas vidas, porque nós vamos em frente, lutando, nos posicionando. Ninguém vai se perder. Eu estou disposto a ir em qualquer lar, em qualquer família, a tempo e fora de tempo. Nós vamos vencer todos esses obstáculos. Quero deliberar também uma palavra de bênção sobre a vida do pastor Cláudio e de toda a sua família. Que em nome do Senhor Jesus, ainda nessa semana, o Senhor possa reconstituir o vigor do servo do Senhor, do anjo dessa igreja, e que ele possa estar de pé, estar nas atividades,
contato com todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, pastor Cláudio, e abençoo toda a sua família. Meus amados, obrigado por estarmos juntos, ainda que distante, e que Deus abençoe o seu lar.